às vésperas da eleição, mas ele vai conturbar o processo. Caso ocorra segundo turno, ele vai incendiar o Brasil no mês de outubro, porque o último domingo do mês é no dia 30. Se não chegar ao segundo turno, for derrotado no primeiro, claro que ele vai sempre se declarar vitorioso, hein? Independente do resultado das urnas, ele vai se declarar vitorioso. Olha quem está dizendo, eu, Marco Antônio Villa aqui, ele vai, independente do resultado, né, ele vai se declarar vitorioso no primeiro turno, caso tenha segundo turno, ele vai se declarar no segundo turno vitorioso, e é tudo fake, tudo falso, e aí imagine como será o Brasil novembro e dezembro. Com a confirmação das eleições e com sua derrota inevitável eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai referendar, evidentemente, com observadores estrangeiros que estarão aqui no Brasil, né? Vão se proteger, e aí as polícias militares estaduais são importantes, os governadores, proteger os locais de votação frente à sanha nazifascista bolsonarista, muito importante, tá? Especialmente no dia 2 de outubro, e eu creio que eles vão ter essa responsabilidade dos governadores, porque alguns são candidatos à reeleição, outros estão apoiando quem vai substituí-los, e assim por diante, evidente, é um processo eleitoral como outros nós tivemos desde a Constituição de 1988, mas isso é muito importante, ele vai colocar fogo no país. E vai ocorrer o seguinte, ele não vai transferir o governo à faixa presidencial, eu já cantei essa bola e já destaquei os exemplos históricos, 1894 e 1894, né? Tá bem claro, e 1985. Ele vai fazer a mesma coisa, mas com uma diferença. Nos dois exemplos anteriores, houve o término do mandato. Floriano Peixoto terminou seu mandato a 15 de novembro de 1894. Só que ele não se compara a Floriano, né? Floriano lutou na Guerra do Paraguai anos e anos. Você imagina essa caterva na Guerra do Paraguai. Não se compara, e a figura do Floriano. Estou só dando um exemplo histórico. O Floriano não transferiu a Prudente de Moraes. Era o Palácio de Itamaraty, à época, sede do governo. Não era nem do Catete. O Catete vai ser em 1897. E o João Batista Figueiredo fez o mesmo em relação a José Sarney. Foi uma surpresa, imaginava-se que no dia 15 a posse seria do José Sarney, do Tancredo Neves, e o Sarney que acabou tomando posse provisória. Houve uma internação urgente do Tancredo, e depois daquela tragédia, nós já sabemos que terminou, né, um horror a 21 de abril daquele ano, depois de 7 operações e a morte do Tancredo Neves. Mas o Figueiredo não transferiu a faixa ao José Sarney. Ele vai fazer a mesma coisa e provavelmente renunciando ao cargo. Tá? Porque com isso ele quer usar a renúncia, além de toda a confusão que ele vai criar, se declarando vitorioso numa derrota, porque ele vive num universo paralelo, né? Ele vai preparar para achar que tem um ativo político para liderar a oposição que ele acha ao presidente ou à presidente eleita em outubro. É esse que vai ser a estratégia dele, tá? Já estou cantando a bola que eu conheço, como age esse elemento. E, evidentemente, que ele não pode liderar coisa alguma. Mas, com isso, os fanáticos vão falar, olha, o mito que mal consegue falar, né? Um pobre coitado. Mitos são, se você quiser, outros de extrema-direita ao longo da história do século XX. Sem qualquer concordância com o conteúdo do que eles diziam, de sua visão de mundo, registre-se. Mas não é o caso do Asmodeu, né? Mas o Asmodeu vai fazer isso. Então, esse é o cenário. As instituições precisam responder fortes. E, outra vez, nós teremos de ter como balizamento a Constituição Cidadã de 1988. Vocês vão colocando os likes,